Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Que essa noite possa ser uma noite abençoada para você. Eu quero desejar a bênção de Deus para a sua vida já desde este momento em nome de Jesus. Você que está assistindo essa live, você que está acompanhando esse vídeo, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar tremendamente ao seu coração. E já desde já eu gostaria de pedir para você, por gentileza, que você compartilhe esse vídeo, que você venha compartilhar com o mais número de pessoas possíveis e que a bênção de Deus possa chegar sobre a sua vida nesse momento. Amém? Antes de nós começarmos o nosso estudo de hoje, que é justamente sobre como ter um relacionamento com você mesmo, ou seja, o amor, eu gostaria de fazer uma oração com você e pedir para que o Espírito Santo venha falar ao seu coração e pedir para que o Espírito Santo venha te envolver. Deus colocou no meu coração esse tema para que eu possa estar abrindo essas sessões de vídeo, essas sessões de vídeos online com você, para que você possa estar sendo muito mais abençoado pelo poder do Espírito Santo, amém? Então eu gostaria que onde você estivesse agora, nesse momento, você fechasse os seus olhos e você pedisse para que Deus venha falar ao seu coração nesse momento. E compartilhe esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, chama pessoas para estar junto com você, acompanhando esse estudo, porque eu tenho certeza que vai ser abençoado por Deus em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te pedimos, meu Pai, nessa noite, que o Senhor venha colocar, meu Deus, a tua bênção, a tua unção, a tua proteção sobre a vida de cada pessoa que vai estar assistindo, meu Deus, a esse vídeo, assistindo a essa live. Que o Senhor venha alcançar a vida das pessoas, meu Deus, por intermédio desse vídeo. E que a tua bênção, a tua paz, a tua unção, a tua proteção possa estar sobre a vida de cada um desses. Meu Deus, eu não sei quem está assistindo, eu não sei para quem esse vídeo vai chegar, mas para quem ele chegar, meu Deus, que possa, meu Pai, ser abençoado em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Então, eu gostaria de começar com você, conversar um pouco sobre essa questão de amor, né? O que seria o amor? O que seria a questão de amar a si mesmo ou amar ao seu próximo? Quando nós falamos sobre amor, nós normalmente pensamos em como é que nós vamos amar o próximo, como é que nós vamos fazer disso algo de bom para a nossa vida. Quando você fala da palavra amor, logo vem ao seu pensamento algum parente, uma pessoa que você conhece, que talvez você tenha proximidade dela e você a ame, você tem um afeto por ela, você tem um carinho por ela. E isso às vezes você acha que define o que significa a palavra amor. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite não é apenas a questão de você ter amor ao próximo que vai te levar a conquistar algo importante na sua vida. Não. O amor ao próximo, sim, faz você alcançar, faz você ter algo de importante para a sua vida, sim. Mas o amor a si mesmo, esse é um dos maiores desafios em que hoje a humanidade que se vive na Terra hoje passa. O grande problema hoje é amar a si mesmo, não é? E para começar esse vídeo, para começar esse tema que eu gostaria de estar comentando com vocês, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 22, amém? E o versículo de número 34. Olha só como é que é interessante o que o próprio Jesus Cristo, ele fala aos fariseus, saduceus, quando é interrogado sobre a questão do amor. Olha só o que ele fala. Os maiores mandamentos é o título, né, do texto. O versículo 34 ele vai falar assim: ouvindo os fariseus que ele fizera calar os saduceus ou emudecer os saduceus,
reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Primeiramente, para nós entendermos o que o Senhor Jesus estava passando nesse momento, você precisa ver o que está acontecendo dentro da história, não é? Jesus Cristo, ele entra em Jerusalém no domingo, aqui ele já está em Jerusalém, não é? Provavelmente ele está ali em algum lugar conversando com os fariseus, não é? E Jesus ele entra em Jerusalém no domingo e provavelmente esse fato, na segunda-feira ele começa a falar sobre as bodas do Cordeiro, não é? Ele começa a dar o seu ensinamento. Na segunda-feira mesmo ele purifica o templo. Lembra que ele entra dentro do templo e vê mercadores vendendo coisas dentro do templo. Então ele expulsa aqueles mercadores e manda aqueles mercadores embora. Isso acontece provavelmente na segunda-feira. E quando é por volta de terça ou quarta, antes mesmo da traição acontecer, porque a traição ela acontece na quinta-feira à noite, onde é celebrada a última ceia, e antes mesmo disso acontecer, ele é interrogado por alguns fariseus, por algumas pessoas doutores da lei. E uma dessas interrogações em que eles fazem para Jesus Cristo é justamente essa: qual é o maior mandamento em que está suposta toda a lei, está colocado toda a lei, não é? Por que eles fazem essa pergunta? Porque os judeus, eles vivem com a Torá, né? No caso, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia são algo em que os judeus mais religiosos, eles seguem afinco, eles seguem à risca. Então isso para eles é algo que é o mais importante. E quando você pega o livro de Êxodo, capítulo 20, você vai ver lá Deus detalhando toda a sua lei para o povo de Israel. Não é à toa que quando Moisés é chamado ao monte, né, onde Deus passa ali os seus mandamentos para Moisés, a Bíblia fala que Moisés recebe diretamente de Deus a lei de Deus. Não é? Porque até aquele momento, quando Moisés liberta o povo do Egito, é muito interessante você entender sobre a história para que você possa compreender aonde a gente vai querer chegar. É interessante que quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, eles não tinham leis ainda, eles não tinham ainda, vamos dizer assim, eles eram uma nação, mas uma nação sem leis. Eles tinham Deus Todo-Poderoso, Moisés e Arão como porta-voz de Moisés. Então Deus ele pega, né, Moisés, pega o povo de Israel e vai até o Monte Sião, ou o monte onde teve a resposta de Deus, né? E lá Moisés sobe ao monte e o povo fica aguardando o que teria de acontecer, o que teria de vir sobre essa questão de Moisés. E Moisés ali fica durante 40 dias e então Deus passa toda a lei para Moisés. Aí você já sabe, né? A lei sobre questão de falar sobre não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçar a mulher do seu próximo e assim sucessivamente. E olha só como é que é interessante. Jesus em Mateus, quando ele é interrogado sobre a questão desses mandamentos, Jesus resume todos esses 10 mandamentos em 2 apenas, não é? Vamos lá ler mais uma vez? Qual foram os 2 mandamentos que Jesus resume? Né? Jesus resume o primeiro nesse aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, o que Cristo quis dizer com isso? Cristo quis dizer o seguinte, olha só como é que é interessante. Cristo quis dizer assim, olha, se você amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, sobre toda a tua alma, sobre tudo, né? Colocar Deus em primeiro lugar em tudo, então isso significa que você vai pegar todos esses 10 em que foi passado a Moisés e você vai então, como que eu vou dizer? Você vai então cumpri-lo.
Amém? Porque você vai olhar para aqueles 10 mandamentos e você não vai ter coragem de transgredir nenhum deles. Por quê? Porque o teu amor a Deus é muito grande, não é? E olha só como é que é interessante. Para complementar esse amor diante de Deus, ele fala assim, o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você ama o seu próximo, olha o que acontece. Você não mata, você não rouba, você não cobiça a mulher do seu próximo, você não faz nada disso. Olha só. E o que ele quis dizer? Ele falou assim, quando você amar o teu próximo como a você mesmo, amém? Como a você mesmo, aí sim você vai ter, vamos dizer assim, né? O que ele fala aqui, ó. Aí sim você vai ter toda a lei ao seu favor, todos os mandamentos ao seu favor. Você vai ter a bênção de Deus ao seu favor, não é? E é isso que eu gostaria de estar discutindo com vocês aqui hoje, não é? Justamente sobre a questão de amar a si mesmo. Uma das frases mais interessantes de amor, né, próprio, é o Dr. Augusto Cury, quando ele fala assim, ó, faça escolhas, tenha um caso de amor com você mesmo. A grande dificuldade hoje para o ser humano é amar-se a si mesmo, é dar valor para si mesmo. É muito fácil você chegar para uma pessoa, para um parente, ou até mesmo para um cônjuge seu, uma pessoa que você é casada, você virar para aquela pessoa e falar assim, eu te amo, não é? A palavra hoje, amor, eu te amo, virou algo muito banal diante de uma sociedade em que, vamos dizer assim, precisa de um status, precisa de algo para poder mostrar o que realmente, precisa de algo para poder mostrar o que realmente é amor. Existe o amor hoje muito por interesse, não é? Você vê pessoas hoje entregando a sua vida a outra pessoa por ter algo em troca. Eu conheci várias pessoas que, principalmente garotas, que entregaram o seu corpo para outros homens em busca de felicidade, em busca de maconha, em busca de drogas, em busca de bebida. E isso não traduz para a Deus e para nós mesmos o que é amor. Uma pessoa que se trata como objeto, uma pessoa que se trata, porque existem duas maneiras de você se tratar, né? A primeira maneira é você se tratar como objeto e a segunda maneira é você se autovalorizar, não é? Porque quando você se trata como objeto, todas aquelas pessoas que estão ao seu redor vai te tratar como objeto. Como que eu me trato como objeto, Marcos? É simples. Você põe, vamos dizer assim, você começa a querer mostrar para as outras pessoas um amor falso. Você começa a querer mostrar para as outras pessoas, principalmente em redes sociais, que está tudo bem com você, que está tudo tranquilo com você, e na realidade não está. E olha só como que é interessante isso. Quando você começa a fazer isso, começa a mostrar, ou seja, ostentar, mostrar uma realidade que não é a realidade que você convive, você não está demonstrando que você se ama, mas você está demonstrando, tentando passar algo que você não é. Eu acompanho redes sociais há muitos anos e eu vejo muitas pessoas, gente, muitas pessoas mostrar para outra o que ela não é. Por quê? Porque ela precisa de curtidas, ela precisa de pessoas que chegam para você e falam para você o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. E isso acaba sufocando o ser humano, e o ser humano acaba não entendendo o que é amar a si mesmo. Olha só o texto, uma frase que eu coloquei aqui para vocês. Ó, quando falamos de amor, logo pensamos em alguém que temos afeto ou carinho. Lembra que eu havia falado para vocês? Mas acabamos esquecendo de pensar em nós primeiramente. O amor vamos dizer assim, quando você se trata como objeto, quando você se trata como uma pessoa que precisa ser desejada, você está demonstrando algo diferente de amor, não é? Vamos dizer assim, quantas vezes você está dentro da sua casa e você está triste, chateada, mas você não quer demonstrar isso, então você coloca um sorriso amargo no rosto, não é? Você coloca você começa a tentar colocar uma situação diferente para você, né? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você fez isso? Quis demonstrar
algo para uma pessoa para que a pessoa não visse a dor que você está sentindo. Aí eu digo para você, é lógico, ninguém tem nada a ver com a sua vida, você não tem que demonstrar a sua dor para o teu próximo, para as pessoas que estão ao teu redor. A mesma coisa aconteceu com a mulher em que Eliseu prometeu um filho para ela e o filho acabou morrendo. E aí depois ela começou, ela foi até o profeta, ela foi mostrar para o profeta, foi mostrar a realidade para o profeta em que o filho dela havia morrido e o profeta, se o profeta poderia fazer alguma coisa por ela, e então o profeta vai e faz, acaba fazendo isso, alguma coisa por ela. E olha só como é que é interessante, quando você entende isso, quando você compreende isso, você acaba mostrando para as pessoas uma coisa que você não é. Amém? Como eu falei, não que você tenha que chegar e mostrar para alguém, chegar para você, para mostrar para alguém, falar da sua vida para alguém. Não, ninguém precisa saber do que você está passando, da situação que você está vivendo. Ninguém tem necessidade de saber disso. Ninguém precisa saber da sua vida, porque ninguém tem nada a ver com a sua vida. Amém? Mas você também não tem que chegar para as pessoas e ser, vamos dizer assim, não é? Porque infelizmente o mundo moldou isso em nós, né? É você ser falso, não é? Hoje em dia existe muito amor falso diante de muitas pessoas, até mesmo dentro de um relacionamento familiar. Quantas vezes você tem feito coisas para o seu cônjuge, para a pessoa que está ao seu lado, para o seu marido ou para a sua esposa, que talvez não agradasse você, mas você fez para acabar agradando ele. Isso não é amor. Isso não é amor, isso é uma camuflagem, isso é mostrar um amor de que você está se tratando como objeto. Amor não é egoísmo. O que é egoísmo? Egoísmo é você fazer só aquilo que o outro quer, não é? E você não respeitar a sua própria vontade, a outra pessoa não respeitar a própria vontade sua. Isso não é amor. Um texto interessante, inclusive tem um vídeo meu no YouTube que eu falo sobre isso, é justamente quando Jesus Cristo vai no jardim de Getsêname, quando ele vai clamar a Deus para que, se possível, Deus pudesse afastar aquele cálice, ou seja, aquela situação em que ele iria passar da crucificação, se Deus pudesse tirar isso, se ele não precisasse passar por aquilo. E olha só como é que é interessante. No fim da oração, Jesus chega para Deus e fala para Deus assim: seja feita a tua vontade e não a minha. O mais difícil, o mais complicado é você compreender a vontade do outro para com você. Amém? O mais complicado é você entender a vontade de Deus para a sua vida. O mais difícil é você entender a vontade sua para com você mesmo. Uma pessoa que só fala sim para tudo, ela não é uma pessoa, vamos dizer assim, ela não é uma pessoa que se ama, que se autovaloriza, mas ela é uma pessoa que só pensa no outro. Não é? E quantas vezes isso acontece com você? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Se você faz isso ainda, ou seja, se você não sabe falar não para o próximo, se você não sabe falar, tentar fazer com que o próximo respeite a sua vontade também, você está se tratando como um objeto. Um objeto não é apenas você mostrar para o mundo o que você é, não. Um objeto é você, por às vezes mínimas coisas, mínimas consequências da sua vida, você fazer com que o outro te veja de uma outra maneira. Eu disse aqui para vocês que existem dois tipos de amor, né? O amor que se autovaloriza e o amor que se trata de ser um objeto, não é? Mas voltando aqui, para analisar quando Cristo fala que você deve amar o próximo desde que você se ame primeiro. Se você não sabe o que é amor, se você não sabe o que é compaixão, se você não sabe o que é desejo, como que você vai amar ao seu próximo? Como que você vai passar algo para alguém sendo que você não tem? Os gregos, eles falam algo
bem interessante sobre a questão do amor, não é? Ele classifica o amor em 4 partes. A primeira parte como o amor ágape, que é o amor perfeito e incondicional de Deus, que nós vamos estar relatando um pouco sobre isso. O segundo amor que ele fala, que é o filia, que é o amor fraternal entre pessoas, ou seja, é o seu amor ao próximo. O terceiro amor é o eros, não é? Aí vem da palavra erótico, né? Que é justamente o amor romântico da relação íntima entre homem e mulher, ou seja, a relação sexual entre os dois. E o quarto amor, que é o storge, que é um amor familiar entre pessoas próximas, entre seus familiares, não é? Aí, vamos dizer assim, se você pega na época grega, os gregos eles tentavam ter resposta para todas as situações da vida deles, não é? Por exemplo, se chovesse demais, ele tinha uma resposta do porquê que estava chovendo, que talvez era um deus que estava nervoso, estava irritado e estava fazendo aquilo chover, aquilo acontecer. Se acontecesse algo na vida deles, eles estudariam o porquê aquilo aconteceu. E eles estudando, eles descobriram que existem essas taxas de amores, não é? E um dos amores mais interessantes, que chama mais atenção na palavra de Deus, é o amor ágape, que é o amor de entrega, não é? Vamos transmitir esse amor ágape, porque assim, vamos dizer assim, o único ser que conseguiu, a única pessoa que conseguiu demonstrar esse amor, essa intenção de amor para com o seu próximo foi o próprio Jesus Cristo. Lembra que eu falei do Getsemane? Que ele respeitou a vontade do Pai? E amor ágape é justamente isso, é você respeitar a vontade do outro e mesmo indo contra a sua vontade, você se entrega naquela situação, você se entrega naquilo para que o outro possa ser satisfeito. As coisas podem acontecer com você, não é? Esse é o amor ágape, é o amor de entrega, o amor que você se sacrifica pelo outro, é o amor que você se entrega para o outro, é o amor, vamos dizer assim, que você sacrifica talvez a sua vontade para que a vontade do próximo possa acontecer, não é? Esse é o amor ágape, né? Vamos estar mais ou menos entendendo sobre isso. Aí você pode me perguntar, mas Marcos, você acabou de falar para mim em que, por exemplo, para que eu possa entender o que é amor, eu não posso falar sim para tudo, eu tenho que respeitar a minha vontade, eu tenho que entender as minhas condições. Sim, mas existem situações, por exemplo, uma mãe, né? Vou dar um exemplo bem clássico para você. Uma mãe, às vezes, ela deixa de fazer algo por ela para fazer pelo filho. Esse é o amor ágape, certo? Esse é o amor em que ela tem incondicional pelo aquele filho. Olha só como é que é interessante. Certa vez Salomão ele foi interrogado por 2 mulheres. E porque o filho de uma das mulheres havia morrido e a outra falava que o filho da outra era filho dela, uma confusão total. E aí esse caso chegou até o rei Salomão. Só para você entender o que eu estou querendo explicar. E aí ela chegou e começou a falar, não, o filho é meu, aí a outra, não, o filho é meu, e começou aquela discussão, começou aquela situação. E Salomão então chegou e falou assim, vou fazer o seguinte então, me traz aí uma espada, me traz algo para cortar aí. Aí trouxeram uma espada para ele. Ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar a criança na metade. Metade vai para você e metade vai para você. A verdadeira mãe, isso é o amor ágape, a verdadeira mãe chegou diante daquela situação e falou assim, não precisa fazer isso. Eu não quero ver a morte do meu filho. Pode entregar o filho para ela. Eu prefiro ver o meu filho vivo nos braços de outra pessoa do que eu ver o meu filho morto. Isso é o amor ágape. É o amor de entrega. É o amor que você desapega de uma situação que você está vivendo para que o outro possa ser beneficiado. Então, assim, vamos dizer, a única pessoa que realmente entende o que é esse amor, né, que passa por esse amor, foi Jesus Cristo, foi Deus e a própria mãe. Então não quer dizer que você tem que falar sim para tudo, para o seu cônjuge ou para os seus filhos. Não. Por quê? Porque o amor também é limites. O amor tem limites. Não é? Não é porque você ama uma pessoa, não é porque você ama o seu filho ou você ama o seu parceiro, a pessoa que está junto com você, que você precisa fazer realmente tudo o que ela quer. Você tem que fazer tudo o que ela quer
dentro do seu caráter, dentro daquilo que é a sua índole, dentro daquilo que vai promover, não que você tenha algo em troca, mas dentro daquilo que não vai mexer com o seu caráter. Essa é a questão do amor de Deus para com o próximo. Olha só como é que é interessante. O amor de Deus para com o próximo é justamente isso. Deus ama a todos? Sim. Ele ama toda a sua criatura. A prova do amor de Deus para com a sua criatura foi justamente a questão de não matar, de não dizimar a sua criatura até os dias de hoje. Amém? Uma vez eu ouvi um texto que uma pessoa perguntou: Deus ama o diabo? Né? E aí Agostinho chegou e falou assim: sim. Porque se Deus não amasse o diabo, se Deus tivesse ódio de Satanás, ele não poderia ser chamado como Deus de amor. Mas por que então o diabo não tem mais oportunidade de voltar para o céu? Porque Deus não faz tratado com o seu próprio caráter. Então, amor ao próximo, ou amor a si mesmo, não quer dizer que você tem que ir contra aquilo que você acha que é certo dentro de você. Dentro de você, dentro das suas escolhas. Então, Deus, ele ama a criatura, porém ele não compactua com o pecado. Ele não deixa de ser justiça, não é? Porque às vezes a gente confunde muito. Deus ele é amor, então beleza, eu posso fazer, cometer, acontecer, porque Deus ele ama a criatura dele. Sim, ele ama a pessoa que ele criou, porém ele não compactua com o erro, porque o erro é algo que fere o caráter de Deus. Isso é muito importante você entender. O erro é algo que fere o caráter dele. Não é? Olha só, muitas pessoas falam em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva é expulso do jardim do Éden, eles falam que Deus castigou castigou Adão e Eva, expulsando Adão e Eva daquele local. Não. Deus retira Adão e Eva do jardim do Éden justamente para dar uma segunda chance a ele. Porque Deus não poderia compactuar com o erro de Adão e Eva naquele momento. E se Adão comesse do fruto da vida eterna, ele teria ele se tornaria um pecador eterno. Então a salvação não poderia alcançar a vida de Adão mais. A salvação não poderia alcançar a humanidade. Não é que Deus apenas amou Adão e Eva. Não, Deus ele não pensou apenas em Adão e Eva quando tirou eles do jardim. Mas Deus tirou ele do jardim pensando em toda a humanidade. Isso é o amor ágape. Isso é o amor de Deus. E quando você entende o que é isso, você começa a entender como que você vai começar a se amar. Amém? Como que eu me amo? Não é? Vamos lá. Eu preparei algo para vocês aqui, para você entender um pouco mais sobre a questão de você se amar. Como que eu me amo? A primeira coisa para você entender o que é amor, você tem que entender o que é perdão. Não é? Por exemplo, você foi casado há muitos anos e alguém cometeu algo na sua vida, o seu marido ou sua mulher, que te deixou numa situação bem complicada, te deixou numa situação bem difícil. E você então acabou criando uma mágoa dentro do seu coração, não é? Eu costumo dizer que a mágoa, ela é como se fosse uma bolha, né? Uma bolha em que a pessoa se tranca ali dentro. E quando a pessoa se tranca dentro dessa bolha, acontece isso aqui, ó. Ela vive numa prisão emocional. Então ela não consegue transmitir. Lembra que eu falei para você que para você amar o seu próximo, você tem que saber o que realmente é amor? E quando ela está dentro dessa prisão emocional, ela não consegue transmitir para o próximo o que é realmente amor. Então o que ela faz? Ela se aprisiona naquilo, ela convive com aquilo ali e ela acaba não querendo mais sair daquilo. Não é? Então quando a pessoa se prende no passado, ela se prende à mágoa, ao rancor, ao ressentimento, o seu presente começa a viver com medo, pânico e ansiedade. E o futuro? Qual será o futuro de uma pessoa em que ela tem esse passado preso dentro dessa mágoa? A depressão. E qual que é o futuro da depressão? O suicídio. Como que eu faço então? Como que eu consigo aprender o que é amor? O primeiro fator
é você se perdoar. Quando Deus manda Jesus Cristo para a humanidade, não é? No texto de João capítulo 3, versículo 16, que é um texto bem conhecido, não é? Em todo mundo que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. Qualquer pessoa hoje conhece esse texto. Se você pergunta para um rapaz, para um garoto, para qualquer pessoa, a pessoa vai responder para você esse texto, vai falar para você desse texto. Não é? Hoje, intimamente hoje, né? Muitas pessoas têm essa briga teológica entre Deus ama todos ou Deus não ama todos, Deus tem os seus predestinados, Deus não tem os seus predestinados, Deus tem a situação meia complexa sobre isso aí. Mas o importante é que Deus, ele prova o seu amor. Como que ele prova o seu amor? Ele vê a humanidade, ele vê a situação da humanidade, em como que a humanidade se encontra, e ele faz com que a humanidade entenda o que realmente é amor. Como que ele faz isso? Enviando Jesus para passar pelas mesmas dificuldades e aí fazendo com que Jesus Cristo morresse na cruz por nós e perdoasse os nossos pecados. Então ele demonstra o amor pela humanidade perdoando a humanidade. Então ele ensina para a humanidade o que é amor, primeiramente transmitindo o perdão para a humanidade. Então, para mim poder saber o que é amar a mim mesmo, eu preciso fazer o que Cristo fez. Porque por mais que Cristo foi surrado, batido, chicoteado, vamos dizer assim, crucificado, colocou uma coroa de espinhos, lá no Novo Testamento, ele vai falar na cruz do Calvário o seguinte: Senhor, não impute os pecados sobre a vida dessas pessoas, mas perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, Cristo ele demonstra esse amor justamente para que a humanidade entendesse que a porta para se alcançar a liberdade emocional, a porta para se alcançar a liberdade da mágoa, a liberdade do rancor, do ódio, é o perdão. Então, quando você perdoa uma pessoa, o próprio, vamos dizer assim, a própria oração do Pai Nosso fala isso, né? Perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado aquele que nos tem ofendido. Né? Então, a própria oração do Pai Nosso transmite sobre a questão de que, como que eu sou perdoado diante de Deus? Eu sou perdoado diante de Deus da maneira que eu perdoo as pessoas. Então, quando eu perdoo as pessoas, quando eu perdoo aquelas pessoas que me fizeram mal, então assim eu também sou perdoado diante de Deus. É isso que nós temos que entender. Amém? Então, para que nós consigamos, não é? Vamos dizer assim, para que nós consigamos resolver a nossa situação, a nossa prisão emocional, nós primeiramente precisamos perdoar aquele que nos ofendeu, não é? Perdoar aquela pessoa que fez de nós uma mágoa, né, que deixou uma mágoa em nosso coração, e depois disso, depois de perdoar essa pessoa, você tem que se perdoar, você tem que libertar a sua vida desse sentimento, porque não adianta nada você perdoar a pessoa, mas continuar com aquilo dentro do coração. Porque se você continua com aquela raiva, com aquele rancor, com aquele ressentimento dentro do seu coração, a tua vida vai continuar no mesmo buraco. É como se você estivesse dentro de um fundo do poço e você estivesse tentando sair, e quanto mais você cava, mais, vamos dizer assim, quanto mais você cava para baixo, mais fundo o poço vai ficando e você não tem saída. Por quê? Porque você não consegue olhar para cima, você não consegue achar uma solução para a tua vida. Não é? E quando você começa a entender que a solução para a sua vida vamos dizer assim, é deixar o seu fantasma, o seu passado para trás e é olhar para o seu passado como algo de aprendizado para a tua vida, então você começa a entender o que é realmente perdão e o que é realmente amor. E aí quando você se perdoa a si mesmo, você aprende o que é amor e aí você restaura a sua vida espiritual. Amém? Vamos voltar um pouquinho ali, só para mim terminar de falar dos amores. Então, o amor ágape foi justamente a prova que Deus fez para com a humanidade, sacrificando o seu filho para que o seu filho pudesse morrer pela gente
e mostrar para a humanidade, porque o amor ágape, ele envolve na questão do perdão. Porque se Deus não tivesse perdoado a humanidade, jamais ele enviaria Jesus Cristo. Se Deus tivesse rancor da humanidade, jamais ele enviaria Jesus. Ele teria exterminado toda a face da terra, como ele teve a oportunidade de exterminar quando ele mandou o dilúvio. E olha só como é que é interessante. Antes de ele mandar o dilúvio, ele disse para Noé fazer a arca, né? E Noé demora 100 anos para construir a arca. E dentro desses 100 anos, é muito forte isso, dentro desses 100 anos, Noé começa a mostrar, fala, olha gente, vai chover, vai vir um dilúvio, melhor vocês... vamos entrar dentro da arca, melhor vocês mudar. Vamos dizer assim, Noé estava dizendo para as pessoas, é melhor você mudar de vida, é melhor você mudar a sua concepção, é melhor você mudar o teu pensamento. Por quê? Porque se você não mudar o teu pensamento, vai vir o dilúvio e você vai morrer. Lembra que eu falei para você que o amor ágape é um amor de entrega, é um amor de perdão, é um amor também de justiça, porque Deus, ele por se amar, ele não vai contra o caráter dele, e a mesma forma nós não devemos ir contra o nosso caráter. Então se aquele ressentimento, se aquela raiva, se aquele rancor vai contra o meu caráter, então eu deixo de lado para começar a praticar aquilo que vai a favor do meu caráter. Amém? E olha só, o segundo amor, o filia, é o amor fraternal entre as pessoas. Quando eu entendo e eu tenho esse amor ágape para mim mesmo, eu começo então a entender o que é o amor fraternal, o amor de carinho, o amor de compaixão, o amor de empatia para com o meu próximo. E eu vou ficar dentro desses dois amores para vocês entenderem que hoje o que Deus espera de você não é apenas um status no Facebook, uma pessoa que você pinta nas redes sociais, no Instagram, no Face, no Twitter ou em qualquer outro lugar. Ele não quer isso de você. Ele quer um arrependimento. Ele quer que você realmente viva aquilo que você está postando, aquilo que você está demonstrando. Amém? O que Deus queria para Adão, quando chegou diante de Adão e conversou com Adão, não foi apenas chegar para Adão e falar assim, Adão, e aí? Não, o que Deus queria era restaurar em Adão a comunhão que ele tinha. Deus não queria tirar Adão do jardim do Éden. Não, pelo contrário, Deus queria manter Adão ali. Mas Adão preferiu continuar no erro. Como assim continuar no erro? Não reconhecendo. Eu só consigo me perdoar e eu só consigo perdoar alguém quando eu reconheço que eu realmente estou errado. Mas se foi a outra pessoa, não importa. Se foi a outra pessoa, pior ainda. Aí que você não tem que ficar com mágoa mesmo. Porque se você ficar com mágoa da outra pessoa, a outra pessoa está desaprisionada e você é que fica dentro da prisão. Então o que eu aprendi hoje? Eu aprendi que o amor a mim mesmo, tem que ser um amor de entrega. Tem que ser um amor de respeito com o meu próprio corpo. Lembra da frase do Augusto Cury? Tenha um caso de amor com você mesmo. Olhe para dentro de você. Analise a tua consequência. Analise o que você está fazendo de errado e o que você está fazendo de certo. Quando você começar a analisar isso, você vai começar a enxergar a tua vida de uma outra maneira. E você vai começar a enxergar a vida das outras pessoas de uma outra forma. Amém? Que esse amor, que o amor de Deus possa estar dentro do seu coração. Amém? Eu ia falar um texto para vocês aqui de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Deus não precisava criar a humanidade, mas Deus ele cria a humanidade para compartilhar daquele amor que ele tem por ele mesmo para com os outros. Isso é amor. É você mostrar para os outros. Além de você ser justo, amém? Além de você não ir contra o teu caráter, o que fere o teu caráter, o que fere a tua índole, não é? Além de você ir ser justo, porque o amor é ser justo também, o amor é ser praticar a justiça, porque quando o Espírito Santo entra dentro de nós, ele entra para nos convencer do pecado,
do juízo e da justiça. Então, quando você tem isso dentro de você, quando você tem isso dentro da sua vida, então você começa a entender que mais vale a minha vida, eu tenho que mais me autovalorizar, amém? Para que eu possa começar a valorizar o meu próximo. Que Deus possa abençoar você grandemente e que essa palavra possa ter vindo de encontro ao seu coração. Por isso eu peço, compartilhe esse vídeo, compartilhe com as demais pessoas, compartilhe com os seus amigos e que você possa transmitir hoje o amor que você aprendeu a ter, primeiramente, por você mesmo e depois para com o próximo. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração por você. Feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço por esse dia abençoado, te agradeço por essa noite e eu lhe peço nesse momento que o Senhor venha colocar esse amor, venha transmitir esse amor no coração de cada um nessa noite. Meu Deus, que a tua paz, a tua bênção possa estar, meu Deus, aonde esse vídeo chegar, Senhor. E que a tua unção possa permanecer na vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.